Boa noite mais uma vez. Meu nome é Gabriel Miranda. Eu sou tutor dos cursos de Segurança Pública e Ensino Religioso. Ótimo. Aparece para vocês agora a tela da nossa orientação, correto? Alguém consegue me dar um joinha aqui que está aparecendo, que vocês estão me ouvindo bem, por favor? Tá certinho, né? Beleza. Obrigado. Ok. É, Hoje nós vamos falar sobre direito constitucional, princípios e garantias. É mais uma orientação voltada para o curso de segurança pública, mas como é um tema amplo, né, todos os nossos alunos foram convidados, inclusive os alunos também da Faculdade Febras. Nós sabemos que o grupo IPEMIG, né, ele tem hoje como mantidas a Faculdade IPEMIG e a Faculdade Febras. Todos são muito bem-vindos. Para aqueles que são de outras instituições também, sejam muito bem-vindos. É, Nós vamos começar a nossa introdução ao direito constitucional, entendendo o que é o direito constitucional, né? O direito constitucional é o ramo do direito que estuda a Constituição, a lei máxima de um país. A Constituição é a planta, né? É o manual de instrução do Estado, Estado com letra maiúscula, significa dizer, então, que é a nação, né? O país. A gente sabe que o Estado com letra minúscula é o Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo. Estado com letra maiúscula pressupõe a nação. O Estado democrático de direito, né? Que defende sua organização, os poderes e os direitos e deveres da Constituição. O que é uma Constituição, não é? Uma Constituição é um conjunto de normas, de leis, de princípios fundamentais, não é? De um país. Ele define a estrutura do Estado, como aquele Estado ele vai se organizar. Se ele é uma federação, se ele é um Reino Unido, se ele é Estados Unidos, se ele é uma monarquia, se ele é uma ditadura. É na Constituição que vai ter essa organização do Estado, os direitos e deveres do cidadão e a forma de poder político organizado, né? É a lei suprema. Ou seja, nenhuma outra lei pode estar acima da Constituição. Então, é importante nós entendermos isso, que vão ter diversas leis, não é? O papel da Constituição não é acabar, concluir todas as leis. O papel da Constituição é fazer com que as coisas mais importantes estejam ali na Constituição. Logo abaixo dela vão ter diversas leis, né, de estados, municípios. eh, mas elas não podem estar diferentes, né, divergentes, falando alguma coisa contrária à Constituição. Entendeu? Vamos lá. O áudio está muito baixo, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fale, por favor, aí no chat. Duas pessoas falaram que estão com dificuldade de ouvir. Os demais estão me ouvindo? Ótimo. Perfeito, então. Aí eu vou pedir para quem não está conseguindo me ouvir, ou habilitar o som, ou então aumentar um pouquinho o volume aí, por favor. Tá joia? É, E aí a gente precisa entender o que é o contexto histórico, não é, da Constituição. Nós falamos sobre o constitucionalismo, né? Só para nós entendermos, então, antes da Constituição, o Estado era organizado como, na sua grande maioria? Uma monarquia absolutista. Vamos lembrar aí das nossas aulas de história. O que que é uma monarquia absolutista? Então era um monarca, não é? Onde uma pessoa, um rei, ele representava eh, eh, o poder supremo. Então não precisava ter a imagem da Constituição, por quê? Porque o rei, ele era esse poder supremo. Ninguém podia ir contra o rei, entende? Então
É por isso que, naquela época, numa monarquia absolutista, não se tem uma Constituição. A primeira flexibilização que nós temos da monarquia é a monarquia constitucionalista, que significa exatamente isso. O rei outorga, o que significa essa palavra, outorgar? O rei, ele faz de cima para baixo uma constituição, e nessa constituição ele vai limitar ali o seu poder. A Constituição ela é criada na ideia de limitar o poder do rei. O rei ele não tem mais esse poder absoluto, não é? Ele tem um poder constitucional. E a ideia da Constituição ainda segue para os dias de hoje. O presidente, ele é o líder do executivo, né? Ele é o chefe de Estado e o chefe de governo, mas ele não tem um poder absoluto. Cabe ali a Constituição limitar o seu poder. Se um monarca fizesse alguma coisa que o povo não gostasse, o que o povo podia fazer? Nada. Se hoje se o presidente faz uma coisa que o povo brasileiro não goste, o povo brasileiro pode fazer alguma coisa? O que que vocês acham? Me respondam aí no chat. Se o presidente da República ele faz uma coisa que nós não gostamos, nós podemos fazer? Nós temos alguma forma de, de, de ir contra? Vou esperar aí algumas pessoas responderem. A Daniela também está dizendo que tá sem som. Gente, eu preciso que vocês habilitem o som de vocês, tá bom? Podemos manifestar, muito bom. A Ivaneide falou que podemos manifestar. Eu achei que fazemos manifestação. Muito legal a ideia de manifestação, porque nós vamos falar sobre, aqui na Constituição, o direito, né, de se manifestar. Mas eu achei que algumas pessoas iam falar sobre o impeachment. E é exatamente isso. Nós podemos, né, tirar um presidente desde que a Constituição nos garanta isso. Então, as coisas, elas são, elas têm que acontecer da mesma forma pro poder público, né, para nós, a sociedade, quanto também para o presidente. O presidente ele pode fazer o que ele quiser? Não, mas nós podemos tirar o presidente só porque a gente não gostou dele? Também não. Então existe uma regra, uma norma. é, ótimo. Um colega de vocês tá falando para quem não estiver ouvindo sair e entrar novamente que ele conseguiu ouvir. Que bom. Existe uma norma que vai falar o que pode e o que não pode. Então, da mesma forma que um presidente não pode fazer qualquer coisa, nós não podemos pedir a saída de um presidente por qualquer coisa. Entende? Nós precisamos entender e estudar o que está na norma, não é? Vamos ler aqui o que fala do contexto histórico. O constitucionalismo é um movimento histórico que busca limitar o poder do governo e garantir direitos aos indivíduos, desde as primeiras cartas de liberdade até a Constituição moderna. Então, entendendo, né, que o constitucionalismo começa ali na Europa, de maneira especial, na Revolução Francesa, mas nós também passamos por isso. Nós tivemos aqui reis absolutistas, né, Dom João VI, reis constitucionalistas, Dom Pedro II, e depois aqui essa imagem nós temos aí o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o nosso primeiro presidente republicano, né, nosso primeiro líder republicano, presidente, que está ali fazendo a nossa primeira Constituição republicana. Muito bem. Logo depois, nós precisamos falar sobre os princípios fundamentais. Como eu disse, a Constituição ela não tenta acabar ali, findar todo o ordenamento jurídico, né? Toda a questão ali da norma. Ela vai trazer os princípios, ela vai trazer o que deve ser embasado todo o ordenamento, toda a questão das leis, né? Então, nesta sessão, nós abordaremos os princípios que regem o Estado brasileiro, conforme o artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Então, já fica a dica aí, não é? Para quem não está lembrado, a nossa Constituição é de 1988, uma Constituição relativamente nova, né? Existem países que têm Constituição muito mais antigas do que a nossa, mas uma Constituição muito elogiada
É uma coisa que eu gosto sempre de dizer, as leis do Brasil, na sua grande maioria, claro que tem uma ou outra que sai disso, mas na sua grande maioria não são leis ruins, não é? A dificuldade que o Brasil tem é de fazer com que a lei saia do papel, que a execução aconteça. De maneira especial sobre a Constituição de 1988. É uma Constituição muito bem elaborada, muito bem elogiada sobre diversos países, não é? É uma Constituição popular, que significa dizer que quando nós fomos criar a Constituição, membros de todos os segmentos da sociedade da época, é claro, esteve presentes, sindicalistas, direita, esquerda, centro, igreja, não é? Movimentos de base. Todas as pessoas foram convidadas para participarem da construção, então é uma ideia muito boa. Pena que muitas vezes nós temos tanta dificuldade ainda de fazer valer a Constituição. Mas, mais uma vez, eu gostaria de convidá-los a lerem a Constituição, terem ela mais perto e juntos fazermos ela valer, porque é um documento muito bem escrito, né, de 1988 aí. Mas o que diz o artigo 1º da Constituição? O artigo 1º da Constituição fala sobre os princípios fundamentais, que são soberania, a ideia de que o povo, né, tem todo o poder e o poder emana do povo. Recentemente, né, esse princípio ficou em voga por conta das questões aí polêmicas do nosso presidente junto ao presidente dos Estados Unidos em relação aos impostos. E aí foi falado muito sobre isso, a soberania do povo, né? A soberania do Estado brasileiro. É, é, E essa questão da soberania a gente pode vê-las de duas formas, então. A primeira, isso que o poder emana do povo. Gabriel, como assim o poder emana do povo, sendo que não é o povo que decide? É claro que é o povo que decide. E por que o povo decide? O povo decide quando decide o presidente. O povo decide quando decide os deputados, os senadores, né, os vereadores. Então, hoje no Brasil nós temos três grandes poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós vamos falar um pouco mais sobre eles aqui na frente. Hoje nós podemos votar, nós escolhemos o legislativo, nós escolhemos o executivo. O executivo ele escolhe a alta cúpula do judiciário, que são, né, os ministros do Supremo, e os judiciários ali de base, primeira instância, segunda instância, terceira instância, são concursados que vão subindo aí de carreira. Então, o que acontece? A base do poder se encontra no povo e o povo precisa se organizar e se estruturar para que os seus representantes tomem as decisões conforme a sua vontade. Isso é muito importante, né? Então, por que que, por exemplo, hoje nós temos bancadas tão divergentes nas câmaras, né, dos deputados? Porque, de fato, nós precisamos que as pessoas ali nos representem. Então, se nós votamos nessas pessoas, essas pessoas vão nos representar. Qual é o problema? Muitas vezes nós não estamos de olho no que aquela pessoa está falando. No Brasil existe um fenômeno muito complexo que é sobre os partidos, né? Muitas vezes nós votamos mais pelos partidos do que pela proposta. E independente de se votar pelo partido ou pela proposta, existe um outro agravante que é depois da eleição nós não cobramos, nós não acompanhamos esses nossos candidatos. Talvez uma coisa que valeu a pena essa polaridade que aconteceu no Brasil é isso, né? De conseguirmos talvez acompanhar melhor o trabalho dos servidores públicos, porque é isso que um político é, um servidor público. Passando para o segundo ponto, cidadania, fala sobre a condição de ser cidadão. O cidadão ele tem direitos e deveres. A gente tem que lembrar aí da professora da escola, lá no pré, ou então da mamãe ou da vovó que fala: o meu direito acaba onde o direito do outro começa. O meu direito é dever de outro. E o meu dever é o direito do outro. Então, da mesma forma que eu tenho direito a algumas coisas, e essas coisas, para acontecerem para mim, com certeza é dever de outra pessoa, eu tenho que cumprir os meus deveres para que o direito de outros sejam respeitados.
Um outro ponto importante da cidadania é o sufrágio universal, que é mais um ponto para falar sobre soberania. O que significa o sufrágio universal? Todo cidadão ele tem direito de votar e ser votado. É, que aí é uma brincadeira também que eu ouço muito, mas é importante nós trazermos aqui. Não tem ninguém que me representa. Tem certeza que não tem ninguém que te representa? Tem, ninguém hoje me representa. Então se candidata. Você tem o direito do sufrágio universal. Se hoje não tem nenhum partido que te representa, se não tem nenhum político que te representa, você tem o direito, quem sabe o dever, de se apresentar como um novo candidato para as próximas eleições. É claro que quando eu falo isso parece que é uma coisa distante, mas esse foi um direito lutado, suado e que pessoas até morreram para garantir. Talvez não, com toda certeza, nas ditaduras e nas monarquias, muitas pessoas, né? A gente sabe que negros não votavam, analfabetos não votavam, mulheres não votavam, índios, indígenas, né? Povos originários não votavam. Então, tudo isso foi uma luta para que nós tivéssemos o sufrágio universal para todos os cidadãos. Então, que a gente não esqueça disso, né? Um outro ponto é a dignidade da pessoa humana, o princípio mais importante que coloca o ser humano no centro da preocupação do Estado. Isso é muito importante, gente, porque como a gente tem esquecido isso, né? Quando a gente fala sobre direitos humanos, nós não estamos falando sobre os bandidos. Nós não estamos falando sobre as pessoas livres. Nós não estamos falando sobre os ricos, nem sobre os pobres. Nós estamos falando sobre qualquer ser humano, não é? Qualquer ser humano tem direito, né, de acessar ali uma dignidade mínima enquanto humano. E nós precisamos garantir isso. Por quê? Porque se nós não garantirmos isso para o outro, essa garantia também não acontece para nós. Então, que a gente nunca esqueça disso, né? É impressionante porque a gente também tem visto isso, né? O quanto que uma parte conservadora sempre reclamou, e é independente, tá, gente, de questões políticas e partidárias. É só para a gente trazer à luz esse exemplo. Uma parte conservadora sempre reclamou de anistia, sempre reclamou de direitos humanos, sempre reclamou dessas questões e hoje se veem muitas vezes necessitadas de evocar esses princípios, né? Da anistia, dos direitos humanos, e do devido processo legal. Que a gente tem essa consciência de que quando nós garantimos os direitos humanos, quando nós garantimos, né, esses princípios fundamentais, eles não são para um ou para outro, são para todos. Então, que a gente consiga lutar e garantir para eles, que a gente nunca precise evocá-los na nossa vida pessoal, mas que ele sempre esteja ali, para quando necessário for, né, termos para nos proteger. Então, aí, ó, como exemplo, nós temos a proteção contra a tortura, o acesso à saúde e à educação. Então, isso faz parte da dignidade humana, não é? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esses dois pontos são muito importantes. A livre iniciativa já nos coloca numa constituição capitalista, pela sua essência, não é? O que é isso? É, você pode trabalhar, mas vão ter valores em cima do seu trabalho, valores sociais, né? Vão ter garantias, proteções em cima do seu trabalho, isso é muito importante. E você tem a livre iniciativa. Você pode iniciar qualquer projeto, você pode iniciar qualquer empreitada, qualquer empreendimento, não é? Que a Constituição vai te garantir isso, muito legal. E pluralismo político, que é uma outra questão muito importante. Por quê? E é um pouco do que eu falei aqui sobre sufrágio universal. Olha só, não tem nenhum partido que te representa, você pode organizar segundo as normas e as leis, você não pode fazer da sua cabeça, não é? Precisa estudar como acontece. Você pode abrir um novo partido, fundar um novo partido. Quando a Constituição era feita, nós tínhamos dois partidos, né? O Arena e me fugiu aqui da cabeça o outro partido que nós tínhamos. É, E agora nós temos diversos partidos políticos, porque a Constituição garante que, a partir do momento
que nós organizarmos minimamente, nós podemos ter aí o MDB. Muito obrigado. Muito obrigado, é isso mesmo, o Arena e o MDB. Que até hoje está aí, né? Virou o PMDB e agora eu acho que voltou a ser MDB. E uma observação é o partido que mais elegeu vice-presidentes no Brasil até hoje, o MDB. Falando um pouco agora sobre direitos e garantias fundamentais, nós precisamos então abraçar aí o artigo 5º da Constituição, que fala sobre o conhecimento, né, relevante para condições de direitos e garantias. Que quais seriam? Primeiro, qual a diferença entre direito e garantia? Direito são as declarações de bens e vantagens. Exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde. E o que é uma garantia? São os instrumentos, os mecanismos para assegurar esses direitos, como, por exemplo, o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Se você hoje tem alguém atenta contra a sua vida, você pode entrar na justiça de imediato, sem, porque hoje um julgamento ele demora, gente, ele é burocrático, mas ele é burocrático por quê? Porque ele precisa ouvir uma parte, ele precisa ouvir outra parte, o réu, né, caso seja isso, ele tem direito à ampla defesa, o autor ele tem direito a uma explicação também, ambos têm direito a ter um advogado. Então, isso tudo demora, né? Isso tudo tem um tempo para que aconteça, tem um valor. Mas o que é o habeas corpus? Olha só, existe o direito à vida e tem alguém atentando contra a minha vida. Eu posso ir direto no juiz e pedir um habeas corpus, fazer com que essa pessoa saia de perto de mim, tenha uma distância de mim, a fim de que o direito à vida seja garantido, né? O mandado de segurança, a mesma coisa. Eu tenho ali vamos falar aqui sobre faculdade, que é muito interessante, né? Nós temos você tem o direito à educação e você precisa do seu diploma e está acontecendo alguma coisa que a sua faculdade está travando. Você pode ir direto no juiz, o juiz mandar fazer, solicitar a execução de um mandado de segurança a fim de que o seu diploma seja expedido. Depois nós vamos ver quem estava certo, quem estava errado, quem tem que pagar, quem não tem. Mas se você precisa disso para, por exemplo, concurso público nesse sentido, e é claro, gente, respeitando as normas, né? O juiz pede primeiro o seu diploma, chega, resolve esse problema. Depois a gente vai discutir o que está acontecendo. Também nós temos o direito, né, individuais e coletivos. O que é isso, né? Nós temos a questão do direito. Eu tenho direito enquanto pessoa e eu tenho direito enquanto grupo. Direito à vida, um direito individual. Direito à liberdade é um direito coletivo. Parece individual, mas é um direito coletivo. Por quê? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na frente. O direito à igualdade é uma coisa que me incomoda muito. Eu prefiro falar sobre equidade, não é? Por quê? Porque se igualdade significa nós repartirmos a mesma, uma mesma parte para todos nós, que é uma outra coisa que está super polêmica agora no governo, que é, por exemplo, imposto de renda, não é? Todos nós pagamos ali uma mesma parte, uma mesma, uma mesma cota parte ali, tabelado, é claro, em relação à sua renda. A equidade vem falar, não, né? Se nós não partimos do mesmo ponto, o governo, o Estado não pode nos nivelar da mesma forma. Para quem tem mais, o Estado precisa cobrar mais. Para quem tem menos, o Estado precisa talvez cobrar menos ou nem cobrar. O Estado precisa auxiliar. E aí nós precisamos voltar à história de maneira especial no nosso país. Por quê? Porque eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade, né, de ver o nosso mapa. Aqui atrás tem até um mapa do Brasil. Ou mesmo se você tiver a possibilidade de ir, se a gente olha ali, ó, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para Pernambuco, nós vamos perceber que eles têm uma forma geométrica de um retângulo, muito parecido, né, com um retângulo. É claro que não é um retângulo, ele tem, né, ali as suas fronteiras, mas lembra um retângulo. E por que isso? Porque desde 1500, não é?
nós temos então capitães que fazem parte da capitania hereditária do país. Pessoas que vieram de Portugal, famílias que vieram de Portugal e que têm uma parte do país, uma parte da terra enorme, não é? Para tomar conta, para ser dono. E desde aquela época, essa distribuição não foi revista. Acabaram as capitanias, acabaram com isso, mas aqueles capitães viraram coronéis, depois viraram políticos, que muitas vezes estão aí até hoje. Por exemplo, a família Sarney está no poder até hoje, né? Então é muito importante nós não esquecermos disso. Não tem como falar também disso e não lembrar da escravidão no país. O país, e eu gosto de fazer essa matemática porque muitas vezes a gente nunca teve a oportunidade de pensar nisso. O nosso país tem 525 anos. Dos 525 anos, 400 anos foram de escravidão. Então nós temos 125 anos sem escravidão no país. Então, nós temos na nossa história mais tempo de escravidão do que tempo de liberdade para o povo negro. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque em 1888, quando acaba a escravidão, não tem nenhuma política de repatriamento desse povo. Quem quisesse voltar para a África, não tem nenhuma política de trabalho para esse povo. Eles se veem jogados, né? Eles são obrigados a saírem dos locais de trabalho, das fazendas, e aí começa-se, até então existia os quilombos, que eram lugares onde eles viviam de resistência, e agora vão existir os mucambos, que eles começam a fazer em lugares distantes ou em lugares perigosos, montanhas e vales, a fim de que eh, eles consigam sobreviver juntos, não é? Não tem nenhuma política de educação para esse povo, muito antes pelo contrário. A única política que existe no país naquela época é uma política de embranquecimento do país, trazendo trazendo europeus. Aí, então, a migração italiana, a migração francesa, a migração para embranquecer o nosso país. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o que virou esses mucambos? O que virou esses quilombos? Os aglomerados. Primeiro os cortiços, depois os aglomerados, a gente chama de favela. Então, assim, é importante nós percebermos isso, sim, que a pobreza, que a miséria no país tem cor. E se a gente para e pensa em 400 anos e 125 anos, é muito discrepante ainda. Não deu tempo ainda do povo se reorganizar enquanto nação. E por que eu digo isso? Porque a gente pode estar olhando também o extremo oposto. Existem famílias, existem pessoas, organizações que estão com o poder concentrado até hoje. Por exemplo, a família Sarney. Então, eu estou dizendo a família Sarney porque é a mais famosa, não é? Nós temos um ex-presidente ainda vivo é, 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 dessa família que comanda um estado ali do Nordeste brasileiro. Então, é muito importante nós termos essa visão e essa. Claro para a gente, né? Isso é o que a Constituição vem trabalhar, vem fazer com que consiga mudar entre relação à equidade e igualdade, né? Segurança e propriedade. Aí, ó, falamos sobre a propriedade. A propriedade privada é um direito do cidadão. A propriedade privada é um direito do cidadão. É claro que essa propriedade ela tem que ser conquistada, ela tem que ser conquistada, não é? O Estado ele não vai dar de graça essa propriedade, mas o Estado ele tem que, pelas garantias, lembra? Se a propriedade é um direito, ele tem que ter garantias para que o cidadão consiga ter essa propriedade. E essas garantias não devem ser necessariamente iguais para todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não estão nos mesmos níveis. Então, para pessoas que têm uma qualidade, uma condição melhor, não se deve ter ali garantias tão
profundas. Para pessoas que têm uma dificuldade histórica maior, então deve-se ter garantias mais profundas. A exemplo, Minha Casa Minha Vida. Partindo então para a nossa próxima pauta, liberdade de expressão e de imprensa. Isso é muito importante, porque quando nós falamos da ditadura, por exemplo, ou até mesmo da monarquia, as pessoas não podiam falar o que elas pensam, não é? Elas não podiam se manifestar. E é muito engraçado porque hoje também está em voga isso, né? Se nós temos esse direito de expressão. Uma coisa que é importante nós percebermos que nós temos, nós podemos, nós devemos nos expressar, mas nós não podemos, não devemos nos expressar a qualquer custo, de qualquer maneira. Porque, por exemplo, se eu viro para uma pessoa e falo mal dessa pessoa, eu falo uma mentira dela, eu posso dizer, não, eu estou pura e simplesmente me expressando. Não, porque você está atacando uma pessoa. Lembra do que eu disse? Que o meu direito acaba onde o direito da outra começa? Então, se eu falo uma mentira, se eu crio uma calúnia, eu saio do meu direito de liberdade de expressão e de imprensa e caio, então, no direito da outra pessoa de me acusar de difamação, por exemplo. Eu posso, muitas vezes, sentir, né, uma raiva, um preconceito, uma questão, por exemplo, racial. E aí, quando eu verbalizo isso, eu estou me expressando. É o que eu sinto, eu posso me expressar. Não pode, porque isso é um crime. Não é um crime contra a honra, um crime contra uma pessoa. E aí ali você tem um limite da sua expressão. Então, nós temos sim uma liberdade de expressão, nós temos sim uma liberdade de imprensa, desde que nós tenhamos um compromisso com a verdade, nós tenhamos um compromisso com a dignidade da pessoa humana, que nós não vamos, né? Ir contra tais questões. Quando eu vou para a mídia, para uma mídia, a internet, durante muito tempo, hoje ela está sendo mais, né, monitorada, mas ela foi um espaço muito grande para que as pessoas falassem o que elas quisessem. E falo sobre que bom que uma pessoa morreu, ou tomara que uma pessoa morra, eu estou indo diretamente contra o princípio, né, o direito à vida. Ah, mas eu estava me expressando. Não, a sua expressão ela não pode afetar um outro direito, ela não pode afetar um outro princípio. Que nós possamos deixar isso muito claro. Inviolabilidade ao domicílio, isso é muito legal, muito interessante, né? Da correspondência e intimidade. Vocês sabiam que ninguém pode entrar na sua casa depois das 18 horas até o dia amanhecer? É sobre isso, por exemplo, que nós estamos falando, né, nesse princípio, né? A inviolabilidade do domicílio. O domicílio ele é inviolado. Você precisa esperar. Nenhum juiz pode pedir para que entre à noite na sua casa. Ele precisa aguardar, nós precisamos aguardar, não é? O amanhecer, o romper do dia. É muito engraçado que a gente vê, às vezes, né, prisões famosas, assim, policiais chegando 4 horas da manhã. 3 horas da manhã na casa de alguém e esperando o dia amanhecer por conta disso, porque o seu domicílio não pode ser inviolado. A mesma coisa a sua correspondência e a mesma coisa a sua intimidade. Não à toa que pessoas que estão presas, por exemplo, ainda têm o direito à intimidade e ainda têm direito, por exemplo, à correspondência, e essa intimidade ela tem que ser reservada e a correspondência também precisa ser preservada. Tá joia? Direito à reunião e associação. Muito importante também. Nós sabemos que, por exemplo, na Constituição, antes da Constituição, na época, por exemplo, da ditadura, não se podia reunir pessoas, não se podia estar ali com pessoas que não fosse previamente explicado o que acontecia, o que ia acontecer ali. E isso hoje é um direito garantido na Constituição. Que bom para nós, né? Nós podemos nos reunir, falar sobre as coisas, fazemos associações, clubes de diversas frentes sem problema nenhum. E os nossos famosos direitos sociais. Tais direitos exigem uma atuação positiva do Estado.
E aí é muito importante nós entendermos que direitos sociais vão sempre ter, independente se o partido, né, o governo é progressista ou ele é tradicional. O que vai acontecer é a forma com que esse direito é pregado e a quantidade, não é? A quantidade que o Estado vai atuar nisso. Se vai ser mais, se vai ser menos. Então, direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à moradia, direito ao lazer, direito à segurança. Então, o Estado ele vai ser mais incisivo, ele vai entrar mais com isso, ele vai mexer mais com isso, ou ele vai ser menos incisivo, ele vai trabalhar menos, né? Regular menos esses direitos. É um ponto a se pensar. Nosso quarto ponto aqui é a aplicação da prática e dos princípios e garantias. A separação dos poderes, de maneira prática, nos ajuda a pensar nisso, não é? Por quê? Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Já disse para você que eles são poderes independentes, nenhum manda no outro e eles se regulamentam. Então, o que acontece? O legislativo ele cria leis para o executivo e para o judiciário. O executivo executa e fiscaliza o legislativo e o judiciário, e o judiciário julga eventualmente problemas tanto no legislativo quanto no executivo, não é? Nenhum depende do outro, todos os três têm seus presidentes, né? Presidente da Câmara, presidente do Supremo Tribunal e presidente do Executivo, que é o presidente do país, que nós costumamos chamar, não é? E por que que nós estamos falando sobre eles? Porque essa separação também nos garante a plena aplicação da Constituição. Por quê? Porque o legislativo, ele vai criar leis, mas ele precisa criar leis à luz da Constituição. Nenhuma lei pode sair, não é? Como a gente já disse bem aqui, fora da Constituição. Por quê? porque se essa lei sai fora da Constituição, essa lei é inconstitucional. Olha só, é o controle de constitucionalidade, que é o que nós vamos falar aqui logo a seguir. O executivo executa a lei. O executivo é o único que tem o poder de violência. O que significa o poder de violência? O chefe do Estado, o chefe do governo, ele também tem ali o poder de polícia na mão. Quando um presidente ele se torna presidente do executivo, ele os três poderes, né? As nossas três forças, aérea, terrestre e marinha, os brigadeiros ali, os responsáveis das Forças Armadas, precisam ali, no ato da posse do presidente, também jurar-lhe ali obediência nesse sentido. É uma obediência cega, gente? Claro que não. É uma obediência constitucional, como nós estamos dizendo aqui, limitada. Mas quem é o líder do Exército, da Aeronáutica e da Marinha é o presidente da República, não é? Tanto que se o presidente da República decreta uma guerra, Deus nos livre, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha tem que entrar sem necessariamente questionar nesse sentido, né? Mais uma vez, é claro que pautado aí à luz da Constituição. Tá joia? E para concluir nossa orientação de estudo, né? Qual é a mensagem principal que fica? Que a Constituição não é apenas um texto legal, não é? Ela é um projeto social que busca contribuir mais para o país, um país mais justo, livre, um país solidário, não é? E a participação cidadã sempre foi importante. A Constituição de 88 ela só existe porque existiu as diretas já. Alguns de vocês se recordam, outros estudaram, não é? Sobre isso. A Constituição só existe porque teve uma ampla participação do povo. E ainda hoje a Constituição só vai se manter se nós juntos conseguirmos, não é? Fazer com que ela exista e seja aplicada. É sobre isso, gente. Muito obrigado. Agora eu vou concluir, vou fechar aqui a nossa gravação